Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, me chamo Julieta e no vídeo de hoje vai ser pintando cenas de filme e o escolhido da vez foi Up Altas Aventuras. Eu quero fazer isso se tornar um quadro aqui no canal, então esse meu sketchbook pequeno que eu não tava usando, eu resolvi em cada página, né, fazer uma cena diferente de algum filme ou de algum desenho. E dessa vez eu escolhi, né, pra começar essa série aqui, que foi a Up Altas Aventuras, que é um desenho muito fofo, muito fofo. Eu amo a história, eu amo o estilo da animação em si, então resolvi pintar, né? Aí, enquanto eu faço essa pintura, eu vou ficar conversando com vocês. É tipo um pinta e fala, só que vai ser só cenas de filme. Eu adorei essa ideia e finalmente eu vou usar esse sketchbook que eu deixei parado aqui. Gente, esse sketchbook em si, vocês podem ver que quando eu passei a primeira camada ali, né, diluída com a aquarela, ele meio que embolotou, por conta que essa folha em si não é própria para isso. Ela é bem grossa, mas não suporta muito bem a aquarela. Então, eu fiquei misturando aquarela com guache. Aí vai ter um momento ali lá pro meio que vocês vão ver que eu usei lápis de cor, depois eu usei tinta acrílica. Como o pessoal que já acompanha aqui sabe que eu amo misturar os materiais, eu fiquei misturando tudo, por conta que só a aquarela não ia dar, senão a folha ia embolotar toda, mais ainda. Eu não vou mentir que eu tava com um pouco de receio de começar a pintar, por conta que eu tinha gostado muito do sketch. Eu fiquei, meu Deus, esse caderno ele é muito pequeno, é no tamanho A6, então, bem pequeno, né? Normalmente eu pinto no tamanho A4, o menor que eu uso normalmente é o tamanho A5. E esse A6 eu tenho dificuldade, porque não consigo fazer muitos detalhes quando o desenho é pequeno e acaba sempre se tornando um borrão. Aí, por isso que eu não tava usando ele. Só que agora, vamos treinar isso. E eu amei. Eu acho o desenho pequeno a coisa mais fofa do mundo. Só que eu tenho muita dificuldade com isso. Eu gosto de fazer desenhos grandes. Gente, mas eu não vou mentir que eu adorei, adorei de verdade. E não vejo a hora de fazer o próximo desenho. Vocês podem me mandar aqui ideias de filmes, ideias de cenas, pra eu poder desenhar aqui, né? E poder pintar. Gente, eu já tô com um em mente que é Memórias de um Caracol, que eu amo esse filme, que ele é feito em stop motion, que é quando usa massinha, né? E eu acho a estética desse filme, Memórias de um Caracol, muito lindo. Então, eu quero desenhar esse depois. Mas podem me mandar ideias. Tipo, tem Toy Story, tem milhares, né, de filmes aí. Só que vamos voltar agora nesse, né, que é Up Altas Aventuras. Essa cena que eu tô fazendo em si, se eu não me engano, é a última cena que tem no filme, né, que é quando eles sentam para tomar sorvete. Se eu não me engano, porque faz muito tempo que eu não assisto. Falando nisso, eu vou reassistir ele, porque eu já esqueci de muita coisa. Mas tem flashes ali que eu lembro, como quando o cachorro começa a falar, que eles colocam uma coleira, né? Que essa coleira faz eles falarem, os cachorros falarem. Eu sei que quando eu assisti isso pela primeira vez, quando eu era bem criança, eu ficava imaginando, será que no futuro vai ter isso? Será que eles vão colocar coleira nos animais e eles vão conseguir falar? Por conta que imagina como que seria. Só que, quando eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, mas seria muito sem sentido. Por conta que mesmo se o cachorro falasse, ele não ia saber falar em si. Ele ia falar o quê? Tipo, ia latir, ia falar água. Não ia conseguir manter um diálogo com a gente. Ok, foi uma viagem muito louca agora. Mas faz sentido, não faz? Porque o que adianta colocar uma coleira no cachorro se o cachorro não vai conseguir meio que se comunicar? Porque, teoricamente, ele só vai saber falar o quê? Água, ração, né? Comida, mijar. Na minha cabeça seria assim. Acho que demoraria muito tempo pro cachorro conseguir manter um diálogo como seria. Bom, não sei. Vamos sair desse assunto. Essa folha me deu um trabalho. Vocês podem ver que eu coloquei duas fitas, né? Uma ali em cima e outra ali embaixo. Porque a folha começou a enrugar muito, 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 muito. Mais do que o normal. Sério, tá muito enrugada. Aí eu coloquei essa fita pra ver se segurava um pouco. Mas depois, quando eu dei uma pausa, porque eu demorei 2 dias pra terminar esse desenho. Aí, de um dia pro outro, eu deixei o caderno virado de cabeça pra baixo e coloquei um peso em cima nele pra poder depois deixar a folha bem esticada, porque não tava dando certo. E, eu poderia, sim, feito uma margem com fita pra enrugar menos, mas eu quero que a folha toda fique pintada. Então, não iria dar muito certo se eu fizesse uma margem com fita pra não enrugar. Tô com saudade da gente de postar um monte de pinta e fala, por conta que era o que eu mais postava antigamente, né? Eu já falei isso antes,
Hoje em dia, o que eu mais tô postando é vlog, mas eu vou mudar isso e vou transformar esse canal, né? Vou transformar não, ele é um canal de arte, mas não tô postando tanta coisa assim pintando. Os 2 últimos vídeos foi Sketchbook Tour e mostrando meus desenhos antigos. Agora eu vou trazer mais pinta e fala e alguns tutoriais, mas vai ser mais focado em mostrando eu pintando e conversando com vocês, porque eu adoro isso, né? Só que vocês têm que ajudar também, gente, por conta que eu posto vídeo, vocês assistem, mas não dão nenhum like. Pelo menos curtem aqui. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, comentem aqui pra mim, que eu amo ler os comentários de vocês. E sempre quando eu consigo, eu respondo. E quem não é inscrito, se inscreva, porque tem muita coisa boa aqui nesse canal. E talvez você goste. Tem de tudo, né? Tem de tudo um pouco. Tem vlog, tem tutorial, tem pinta e fala e outras coisinhas aí. Nossa, agora eu tô pintando o cenário. O que eu mais estava também ansiosa é poder fazer cenário. Por conta que, como eu faço muito retrato, eu não faço cenário. Eu gosto de mais desenhar o rosto da pessoa, né? E no fundo eu só taco uma cor ali sólida e pronto. Mas, ultimamente eu tava muito com vontade de pintar cenários. Mas não um cenário realista, sabe? Não paisagem. E se algo mais desenhístico, pode-se dizer. Tipo nesse estilo aí que eu fiz agora. Gente, pra quem é novo aqui, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, sabe que às vezes eu falo algumas coisas tão sem sentido que nem eu entendo. Às vezes eu vou reassistir o vídeo e fico, meu Deus, por que eu falei isso? Porque, sei lá, desenhístico existe essa palavra? Deve existir. E eu também gaguejo muito e enrolo muito a minha língua pra poder falar, mas eu estou melhorando isso, tá? Eu já falei também uma vez num vídeo aí bem antigo que desde que eu comecei o canal, minha oratória melhorou muito. Por conta que eu morria de vergonha. Aí como eu ficava com vergonha de falar nos vídeos, né? Eu gaguejava mais ainda. Aí eu ficava Hoje em dia eu faço isso ainda? Faço, mas menos. E antes eu falava muito rápido. Eu ainda falo rápido hoje em dia? Falo, mas eu diminuí. E é isso. Aí, viu? Eu fico... Meu Deus. Tô me sei lá, sabotando. Do mesmo jeito, tudo bem, vai. Vamos sair desse assunto de novo, vamos pra outra coisa. Nossa, eu tô no último ano da escola, né? E tá tão corrido, com provas, atividades. E então acaba ficando mais difícil pra poder gravar vídeo aqui pra vocês. E quando eu tô com um tempo pra poder gravar, por exemplo, no sábado, no domingo, eu simplesmente fico com preguiça de gravar. Então, acaba que eu não tô postando nada. E o que eu posto mais é vlog, porque sempre quando tá acontecendo alguma coisa eu pego e gravo. Aí depois é só juntar tudo e postar. E vídeo de arte não é bem assim, né? Eu tenho que tirar um tempo pra poder sentar na minha escrivaninha e começar a gravar e desenhar. Então, e também é um pouco mais difícil de editar na minha cabeça, por conta que, sei lá, além de gravar, desenhar, eu tenho que vir aqui e narrar o vídeo, né? Por conta que eu não gosto muito de gravar direto já falando, porque eu perco o foco, aí eu acabo não desenhando e também o áudio fica muito ruim. Porque vive passando moto aqui na minha rua, aí o cachorro começa a latir. Aí quando eu já tô gravando, desenhando e falando ao mesmo tempo, às vezes eu tenho que repetir a mesma coisa pra poder, sabe, meio que cortar esse barulho de fundo. E narrando não, eu só vou pegar um momento ali do dia ou da noite que tá mais silencioso e é só eu narrar o vídeo, que é o que eu tô fazendo agora. Agora vamos voltar, né, a falar da pintura em si. Eu achei que o rosto do menino ali, que eu esqueci o nome dele, não ficou tão parecido. Continuou muito fofo, mas não sei, acho que foi os olhos que ficou muito junto, ou é a bochecha, eu acho que é a bochecha, que não ficou tão parecida com ele, mas o senhorzinho ficou idêntico, na minha opinião. E o cachorro também, eu achei que o cachorro ficou bem parecido. Ele ficou meio vesgo, mas também ficou bem parecido com o original, né? Só o menininho que eu não achei que ficou tão idêntico assim. Vamos falar agora um pouquinho do filme, né? Eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas acho que a grande parte já deve ter assistido ele. Mas não vou focar muito em dando spoilers. Vou falar coisas básicas que acho que já tem na sinopse do filme, né? Gente, ele é muito triste. Somente no início, né? Quando o senhorzinho aí, que eu esqueci o nome dele também, ele mostra as cenas deles com a mulher dele e tal. Aí depois mostra que ela morreu. Aí
Ela queria, né, viajar o mundo, se não me engano. Ela tinha um caderno, alguma coisa assim. Faz muito tempo, mas é nessa pegada, né? Que ela morre, aí ele fica triste. A cena da casa voando também, os balão. Eu ia fazer essa cena em si, mas acabou que eu desisti. Não quis fazer porque casa, dá muito trabalho desenhar casa. Ainda tem que fazer um monte de balão, ia ficar muito difícil. Então, quis ir pro lado mais fácil, que é essa cena aí, que também é muito fofinha, né? E tem muitas cores vibrantes, então ia ficar bem bonito. E também o que eu acho muito fofo foi o fato desse menininho aí ter meio que virado o melhor amigo, né, desse senhor, por conta que esse senhor ficou muito chateado, ficou meio emburrado por ter perdido a mulher dele. Aí, depois que ele conheceu esse menino, ele voltou a ficar mais feliz e tal. Ai, é muito fofo esse filme. Socorro. Assista quem nunca assistiu, né, que é Up, Altas Aventuras. E essa pintura, vamos voltar agora a falar da pintura, né? Essa pintura em si, no início foi muito fácil, no meio também. Só que chegou um certo momento que eu meio que estabaquei e não sabia muito o que eu ia fazer. Porque eu tava aplicando as cores, só que não tava ficando tudo muito concreto. E eu não queria passar caneta preta pra poder contornar, não. Eu queria fazer algo ficar realmente parecido com a referência. Só que eu não tava conseguindo deixar tudo muito concreto, pode-se dizer. Tava tudo meio um borrão. Tá vendo ali, a roupa dele não tá formando direito. A faixa do menino também não tava ficando legal. Claro que eu tava no início da pintura, então as cores estavam tudo muito claro ainda, faltava escurecer. Mas eu tava ficando um pouco estressada. Também, deixa eu ver o que eu tive dificuldade aí. Foi aquela janela ali que tem aquela cortina. Vocês podem ver que meio que tem a cortina, né? E tem ali em cima uma sombra. Então, aí foi difícil fazer essa sombrinha. Pode parecer algo mais, tipo, nossa, besta, como assim você não consegue fazer uma sombra? Mas essa sombra ali em específico, por conta que tinha que ficar um tom de preto mais escuro em cima. Aí o tom de baixo era um preto meio azulado. E no cantinho ali era um preto meio acinzentado. Eu acho que não dá nem pra perceber isso no vídeo, né? Mas é um detalhe que faz diferença. E eu queria aplicar isso no desenho. E eu não tava conseguindo, mas depois eu consegui. Eu fiz uma camada ali de azul, né? Lápis de cor azul. Depois eu vim com a aquarela por cima e deu tudo certo. Esses tijolinhos também ficou muito fofo. Eu usei, na grande parte, aquarela. Essa aqui eu não diluí tanto ela. E depois eu vim com um pouco de tinta acrílica laranja e um pouco de vermelho, pra poder deixar mais realçado. E fez total diferença nisso e deixou tudo mais vivo. Aí, nesse momento, eu tô usando, assim, tinta acrílica, porque a tinta acrílica tem esse negócio mais brilhoso, né? E destaca mais. E esse foi o resultado do desenho que eu fiz, inspirado no filme Up, Altas Aventuras. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado. E não vejo a hora de fazer o próximo desenho inspirado em cenas de filme. Se você tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Tchau!